Quando a gente pensa no cabelo, acabou de cair um cabelinho meu aqui, não sei se vocês estão vendo, ó. Quando a gente pensa na composição da minha fibra capilar, muitas vezes a gente não tem essa ideia que eu vou falar pra vocês. E isso aqui que eu vou falar pra vocês, não que seja um segredo, porque não é um segredo, tá bom? Mas eu, Cristiana, nunca ninguém me ensinou. Conforme eu fui estudando, eu falei assim, gente, isso faz muito sentido. E aí hoje eu explico isso de uma forma muito simplesinha. Tá aqui o nosso cabelo, nós temos, como vocês já sabem, nós temos a parte externa do nosso cabelo, que é a cutícula, aqui na terra que não tem nada de novo. E a parte interna, nós temos o nosso córtex. O nosso córtex é composto de, basicamente, proteína, tá bom? Então, ele é basicamente proteína. Ali também tem água, tem lipídio, ali tem sais minerais, mas basicamente nós estamos falando de proteína, beleza. Quando nós queremos analisar, quando o nosso cabelo está com alguma degradação proteica, ou seja, a nossa cliente fez luzes, a nossa cliente fez algum procedimento, usou muito prancha, a nossa cliente fez algum procedimento que degradou a parte interna do cabelo, e aí houve então uma degradação do córtex, houve uma quebra desse córtex, houve uma fratura desse córtex, ou mesmo que não tenha havido uma fratura desse córtex, a gente percebe que aquele cabelo está mais fragilizado. No meu curso eu ensino a fazer um teste de elasticidade, beleza, esse é um ponto, tá bom? Então esse teste de elasticidade, ele vai nos dizer, vai nos mostrar se esse cabelo, o que esse cabelo está precisando, beleza. Caso esse cabelo esteja elástico, hoje, por exemplo, eu fiz um Miracle. Um Miracle é a reposição proteica mais forte que eu tenho na clínica, porque eu vou pintar o meu cabelo branco e sempre antes de pintar eu faço um Miracle, tá? Eu faço antes e depois, é assim que eu trabalho na minha clínica, sempre que a cliente vai se submeter a um processo químico, eu tô falando de um cabelo saudável. Porque se o cabelo não tivesse saudável, existe todo um cronograma que precisa ser feito. Mas o cabelo da cliente está saudável. Ela vai fazer uma reposição proteica 1 dia antes, 2 dias antes de fazer o procedimento dela de tintura, de luzes e tudo mais. Cabelo saudável. Se não tiver saudável, você precisa passar por todo o cronograma para estruturar aquele cabelo até que ele esteja amplamente apto a receber um dano. Então, eu sempre falo isso para minha cliente. Mas eu vou cuidar, gastar uma grana para poder cuidar, para depois estragar. Eu falo, exatamente, rainha, porque a pessoa, quando ela quer ter cabelo bonito, é exatamente essa história da nossa vida. A gente cuida, gasta ali uma grana nesse cabelo, estrutura essa fibra para que este cabelo esteja apto a ser danificado. Porque se eu faço uma química, qualquer coisa dessas que possam danificar o nosso cabelo, sem que eu tenha estruturado essa fibra antes, é onde nós vamos incorrer em processos importantes de degradação a ponto de haver uma ruptura, como um corte químico, por exemplo, tá bom? Então, esse é o nosso trabalho. Dentro da minha clínica, depois eu respondo, tá, Jean Andresser? Dentro da minha clínica, quando eu falo de... Eu não posso ver, eu vou tirar aqui os comentários, senão eu perco um pouco a minha linha de raciocínio, tá? Eu fui ler o que a Jana falou e aí me perdi. Então vamos lá, já eu deixo vocês comentarem e respondo. Então, dentro da minha clínica, lembrei agora, dentro da minha clínica, a cliente, teoricamente, se ela quiser esse cabelo bonito, ela precisa sim pedir amém pra gente na hora de pintar o cabelo, porque eu não tenho nenhuma cabeleireira dentro da clínica, então nós não fazemos química, nós não pintamos, nós não fazemos luzes, então ela vai ter que fazer isso em algum salão, faz sentido? Então, se ela quiser, se ela já tiver entrado nesse esquema que nós queremos, que é uma mentalidade de saúde capilar, antes dela fazer a química dela, ela vai nos perguntar se ela está autorizada a fazer a química. Por quê? Além dos testes, a gente vai analisar o que o cabelo dela precisa, e aí ela passa 1 dia, 2 dias antes na clínica, assim como eu fiz. Ela passa na clínica, faz, por exemplo, uma reposição proteica. No meu caso, eu tenho alguns protocolos, né? Dentro do meu curso eu tenho um deles, então não são todos os protocolos que eu tenho no meu curso. Eu tenho um cronograma capilar com a reposição proteica, reposição hídrica e reposição lipídica. Aqui eu tô falando do curso do cronograma capilar, que é o meu curso de iniciação à terapia capilar, tá? E aí ela faz uma reposição proteica. Por quê, gente? Quando eu faço, por exemplo, um teste para quem aqui é colorista,
faz um teste de mecha e aquele cabelo não resiste, aquele cabelo não fica elástico, vocês já observaram? Aí você faz assim, aquele cabelo fica elástico. Quando nós estamos com a nossa reposição proteica íntegra, adequada, equilibrada, nós temos a seguinte informação. Ele está conferindo ao cabelo não só força, porque aí é uma coisa óbvia, como elasticidade. O ponto de tração, se a gente pudesse, e existem testes para isso, mas nós não fazemos, nós tricologistas, terapeutas capilares não fazemos no nosso dia a dia, mas existem testes de laboratório que podem ser feitos para avaliar a força do cabelo, analisando o ponto de tração, ou seja, o quanto que esse cabelo é capaz de ser esticado. Ó, já quebrou. Isso é bom. Olha que legal. O quanto que já vou explicar. O quanto que esse cabelo é capaz de ser esticado sem tracionar, tá bom? Sem tracionar não, sem quebrar. Ou seja, quando esse cabelo ele consegue ir, estica, e aí ele vai e não fica aquela coisa esmiuçada, esmigalhada, não sei explicar, parecendo um cabelo que tracionou tanto a ponto dele ficar, como é que eu posso falar, gente, um nome aqui? Como se ele tivesse ficado todo enginhado, tá bom? Que é assim que o cabelo fica, quando você faz, por exemplo, um teste para fazer luzes, significa que a estrutura interna daquele cabelo está ok. Ou seja, nós temos córtex suficiente, nós temos a estrutura interna suficiente. Porque dentro do córtex, quando eu estou com a quantidade adequada de proteína, significa que eu tenho um poder de ser elástico o suficiente sem que ele venha a quebrar, sem que ele venha a ficar, eu não tô conseguindo lembrar o nome, eu vou abrir aqui só para vocês me falarem, sem que ele fique com aquele aspecto enginhado. Alguém consegue um nome melhor para isso? Porque me fugiu aqui a minha mente. Ao passo que, quando eu analiso um cabelo, nós não temos o hábito de falar de cabelo poroso, nós não temos o hábito de falar de um cabelo que está com muito frizz. Essa análise de um cabelo poroso, de um cabelo que absorve muito fácil uma água da chuva e rapidinho já cria frizz, emborrachado. Sara, você é maravilhosa, exatamente isso. Quando eu analiso um cabelo que está com frizz, quando eu analiso um cabelo que está poroso, quando eu analiso um cabelo que está, mal peguei, assim, começou a chuviscar, tô com o cabelo ali bonitinho, sem escovar nem nada, e o cabelo já faz assim... Vocês concordam comigo que é um cabelo que está absorvendo tudo que a gente coloca nele? Quando eu falo, tenho esse tipo de análise no meu cabelo, não necessariamente eu estou falando que o cabelo, a parte interna do meu cabelo, está sem proteína. Por quê? Porque, na verdade, essa análise de um cabelo poroso diz respeito à cutícula do cabelo. Então, eu vou tentar ser mais objetiva, porque eu me enrolei na primeira parte. Vamos lá. Quando eu analiso um cabelo quando eu faço um teste de elasticidade, quando eu faço um teste de mecha e esse cabelo fica emborrachado, que é um elástico, ótimo também, elástico emborrachado, eu posso inferir que esse cabelo está precisando de córtex, ele está precisando de proteína, ele está com uma degradação proteica a ponto dele não segurar. Por quê? Vamos pensar no contrário. Quando esse cabelo está possível de ser esticado, ele estica a um ponto D, ele traciona, vai o máximo que ele pode, mas ele retorna ao seu ponto natural, sem ficar com esse aspecto emborrachado que nós falamos aqui, significa que o nosso cabelo está com o córtex ok, significa que ele tem um ponto de elasticidade suficiente para ir e vir e não está precisando de proteína. Eu tô conseguindo me fazer clara, gente? Eu não sei se eu tô conseguindo deixar o meu raciocínio claro. Vocês podem me falar que eu explico de novo, tá bom? Já em se tratando da minha parte externa do meu cabelo, em se tratando de falar assim, Cris, eu tô com um cabelo muito poroso, eu costumo dizer assim, gente, cabelo conversa. Eu falo de gente, cabelo conversa. Quando você faz assim, ó, não sei se dá pra vocês ouvirem. Se você fizer assim no meu cabelo não está conversando. Pega um cabelo com luzes. Você faz assim o cabelo. Por quê? Isso, na verdade, ele pode sim ter um problema da parte interna do cabelo, mas em verdade nós estamos com um problema na parte da cutícula, que é a parte externa.
Então, quando nós estamos falando de um cabelo poroso, um cabelo que está absorvendo muita água, um cabelo que está com frizz, nós podemos ter um olhar mais externo desse cabelo. Ao passo que talvez seja o caso, sim, de você usar, a sua cliente passar a usar um finalizador que não precisa ter silicone. Ela precisa, por exemplo, recorrer, eu vou dar um exemplo, eu amo o meu produto chamado proteína de trigo. A proteína de trigo, ela tem um componente chamado 18,6, existem outras marcas que trabalham com esse componente, que gruda a cutícula uma na outra. Então ali o nosso olhar como profissional já tem que ser um olhar que sugere um cuidado da cutícula, de usar produtos com pH mais baixo, de deixar essa cutícula mais alinhada, entendeu? Porque não necessariamente nós estamos falando de um cabelo... Por que eu tô falando isso? Existem casos da gente ficar enfiando queratina no cabelo da cliente, achando que tudo é queratina. E na verdade não é. Se esse cabelo não está respondendo bem a um teste de mecha, se ele não está respondendo bem a um teste de elasticidade, pode colocar queratina sem medo, porque esse cabelo está precisando de queratina, tá bom? Mas se o cabelo já chegou, tá fazendo teste, tá tudo ok, tá tudo beleza, mas ainda fica com aquele cabelo espigado, aquele cabelo desalinhado, aquele cabelo... Via de regra, você pode aplicar ali um corte bordado, por exemplo, e ainda cuidar da parte externa, fazer um bom blend de óleos, fazer uma boa reposição hídrica, pedir para sua cliente ou vender para sua cliente investir em produtos que permitam esse alinhamento capilar, produtos com pH mais baixo. Por quê? O que você precisa ali? Fazer um alinhamento da cutícula. E claro que existem estudos que mostram, no caso da cliente loira, da cliente que se submete muito a luzes, já existem estudos mostrando em microscópio que às vezes ela perdeu até em várias partes do cabelo dela pedaços da cutícula. Se ela perdeu pedaços da cutícula, gente, por mais que você faça uma boa reposição proteica, por mais que você coloque óleo, por mais que você coloque proteína de trigo, por favor, nós estamos falando de um cabelo que está sem a sua proteção. Nós estamos falando de um cabelo que não tem ali, em algumas partes do seu cabelo, a parte que estava ali para proteger, como um escudo mesmo que protege o córtex. Então é muito difícil um cabelo loiro que chegou a este ponto de degradação ficar bonito, por mais que você invista. Então, por mais que você invista num bom tratamento, por mais que você invista num bom produto, por mais que você faça o corte bordado e tudo mais. Então, essa seria o bate-papo de hoje. Para vocês entenderem qual seria o teu olhar para você avaliar o que você precisa colocar. Se você vai colocar algo que permita um tratamento interno ou eu não utilizo o produto com silicone, nem na clínica, nem na vida. Eu não uso. Vocês estão entendendo? E essas carinhas aqui é o quê, gente? É porque não entendeu? Me ajuda. Tá bom? Se não entendeu, vamos fazer o seguinte, me faz aí pergunta que a gente tem mais 5 minutinhos. Não, nós temos mais 8 minutinhos. Oi, Sila maravilhosa. Tá bom? Eu não uso produto com silicone. Eu não uso produto com petrolato. Por exemplo, tem isso que eu ia falar, ó. Bulbo Raiz tem proteína de trigo? Não, rainha. A proteína de trigo é um produto específico da minha marca. Mas a Bulbo Raiz era a que eu ia falar agora. A Bulbo Raiz, ela tem uns finalizadores, eu tenho até ali, que todos eles são finalizadores excelentes. Temos que prestar atenção porque pode deixar até um aspecto oleoso. Eles são à base de manteigas e eles não têm silicone. Entendeu? Por que eu não gosto do silicone, gente? Porque o silicone, ele vai criar essa película de proteção. Não é uma película como acontece, por exemplo, com a progressiva, mas no caso da... Obrigada, meu amor. Dia do professor, né? No caso do silicone, ele vai criando essa capa que vai sendo recolocada no cabelo. Chega uma hora que o cabelo nem responde direito, chega a hora que o cabelo fica endurecido, chega uma hora que o cabelo não fica, essa live vai ficar gravada, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Ele adere ao fio, que nada entra, nada sai, chega uma hora que você precisa literalmente usar produtos que tenham o objetivo de retirar aquilo ali. Então, assim, você tem que ter muito cuidado. O ideal de você usar como tratamentos para o cabelo da sua cliente é tudo aquilo, gente, que com um banho você consiga tirar. É tudo aquilo que com água e um bom shampoo você consiga tirar. Tudo que você coloca no cabelo de uma cliente que impregna, que vai acumulando, que vai... Imagina, silicone hoje, amanhã silicone, amanhã silicone, amanhã silicone. Então, assim, chega uma hora que aquilo ali, vamos falar no popular, não respira mais, entendeu? Então, você precisa colocar produtos que tenham a capacidade de permear o teu cabelo, que
que tenham pequenas partículas que sejam capazes, digamos assim, de entrar no cabelo da sua cliente, mas sem que aquilo venha impregnar a ponto de você não conseguir tirar e tudo mais. Tá bom? Cris, qual produto retira os silicones? Boa pergunta. Boa pergunta. Existem produtos para retirada de silicone. Eu acho que quando você começa a fazer, porém eu não vou afirmar porque eu não tenho certeza agora. Quando você começa a fazer produtos que ajustem o pH do cabelo, via de regra você começa a fazer essa higienização, digamos assim, desse cabelo. Mas eu vou confirmar, é um bom tema pra gente fazer uma live, tá? Inácio. Silicones não são solúveis em água, não são. Nanomoléculas. Deixa eu ver, alguém me perguntou outra coisa. Obrigada, meu amor, vou ver a live amanhã. O que acontece quando um produto não corresponde à necessidade? Boa pergunta, você não vai ter efeito que você quer. Quantas vezes quando o profissional não sabe fazer uma análise do cabelo para poder decidir qual cosmético ele vai usar, sabe de fato e verdade o que acontece? Nada. Porque você vou dar um exemplo bobo, que de vez em quando eu dou esse exemplo para minha cliente quando eu faço avaliação. Aqui tem uma taça. Essa taça está com água, certo? Digamos que esse cabelo esteja precisando de proteína. O cabelo está poroso, o cabelo está quebrando, o cabelo passou por um corte químico, o cabelo está precisando de proteína. Aí o profissional não faz nem ideia do que precisa, porque não está claro para aquele profissional o que ele precisa fazer naquele cabelo. Aí ela vem e coloca uma hidratação, ela coloca uma água naquele cabelo, vamos falar dessa forma. É como se aquela taça tivesse furada. Se a gente fosse falar sabe assim, eu gosto de falar de uma forma mais didática para explicar para o meu cliente. É como se aquela taça tivesse furada. Eu não tenho como manter a estrutura que eu acabei de colocar num cabelo que não tem como sustentar, porque 98% do cabelo da sua cliente vai ser proteína. Se ele não tem proteína, não adianta você colocar hidratação, não adianta você ficar cuidando da cutícula. O exemplo que eu dei pra vocês, gente, você vai cuidar da cutícula do cabelo da sua cliente, porque ele está com esse aspecto poroso, ele está com esse aspecto cheio de frizz e tudo mais. Adianta alguma coisa você encher esse cabelo de óleo, se o cabelo da sua cliente de fato e verdade não tem proteína, não tem estrutura para receber aquilo ali, sabe o que vai acontecer? No primeiro banho que ela fizer, o cabelo vai estar assim de novo, o cabelo vai estar extremamente ressecado, o cabelo vai estar extremamente desestruturado, porque assim, a gente precisa ter um olhar de literalmente estruturar primeiro aquele cabelo, para que depois eu pense na parte mais estética, entendeu? Para que eu preciso voltar minimamente, mimetizar, que a gente fala, porque mimetizar, se vocês olharem, a indústria cosmética usa muito esse termo, mimetizar o aminoácido, mimetizar algo que porque a gente de fato e verdade não consegue construir o cabelo é uma haste morta, mas a gente precisa minimamente trazer uma estrutura para aquela fibra que imite a função primária daquele cabelo para que ele pareça um cabelo com vida, né? Porque a gente fala assim, o cabelo fica cheio de vida, cheio de balanço e tudo mais. Na verdade, tudo isso é fake, porque o cabelo de verdade ele é morto. Isso aqui tá morto, a gente só tem vida lá dentro, né? Então, mas a gente precisa trazer componentes que construam de novo esse cabelo tal qual ele foi feito do momento que ele saiu de dentro da nossa fibra. Então, de dentro do nosso bulbo. Então, se por acaso eu estou com o cabelo quebrando, se eu estou com... Eu gosto muito desse exemplo da taça de água. Porque é isso, eu vou encher de água um cabelo que está furado, né? Literalmente aquela água vai descendo e não vai ter a efetividade que eu gostaria. Então a cliente vai ter uma sensação de que gastou dinheiro à toa, o profissional vai perceber que o que ele fez não foi efetivo. E aí se torna aquele tipo de tratamento que não acontece com a terapia capilar. Quem não é terapeuta capilar ainda, vocês vão se surpreender. Quando você começa a trabalhar com terapia capilar, que você entrega para o cabelo, e finalizamos aqui a nossa live, tá? Quando você é terapeuta capilar e você entrega para o cabelo aquilo que o cabelo precisa, a comidinha que o cabelo precisa, gente, a sua cliente volta na outra semana falando assim, gente, meu cabelo é outro. Meu Deus, eu lavei o cabelo e o cabelo continuou com a sensação. Ela não é uma sessão, gente, pelo amor de Deus, que muda tudo. Isso não vai acontecer. Mas ela fica com essa coisa de falar, mas vale a pena então eu pagar 40% a mais porque não saiu
com a primeira lavagem. Ao passo que quando a gente vai no salão e a cabeleireira que não sabe porcaria nenhuma, pega o primeiro cosmético que está sendo bonificado e coloca no seu cabelo, você sai linda. Ah, você vai pra festa, o cabelo hidratado e tudo mais. Mas depois, quando você lava na sua casa, no outro dia o cabelo tá palha de novo. E aí te dá uma sensação de falar, putz, cara, sei lá, pagou R$ 98, mas eu tô com a sensação de que gastei R$ 98 à toa. Entendeu? Ao passo que se você pagar 250 num tratamento de terapia capilar, você não sai com essa sensação de que ficou à toa. Porque você percebe que você está num processo literal de reconstruir aquele cabelo. Tá bom? Então é isso. Vamos lá. Ah, que legal. A Maison Ana Borges está me falando uma coisa que é nova para mim, tá? Mas eu não sei se eu gosto muito do que você está falando, mas eu vou estudar, tá bom? Eu trabalho com algas marinhas, porque ela tem um pH 8, altamente alcalino, e eleva o pH para 8, e só assim retira a permeabilidade dos fios. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu não conheço teu produto, eu não conheço o que você está falando. Obrigada, Vinícius. Mas eu não sou a favor de mudança, pronto. Eu não sou a favor de... Por que eu não uso silicone, Cristiana? Se você usar silicone, bastante silicone, e depois faz, por exemplo, alguma das pessoas falaram aqui, faço uso de um shampoo anti-resíduo, abro aquela cutícula, pode retirar? Pode retirar, mas a que custo? O quanto que eu tive que prejudicar a saúde daquele cabelo para poder retirar algo que eu poderia sequer ter colocado. Então eu acredito o seguinte, nós não temos, na verdade, que colocar silicone, nem tampouco para depois ficar tirando. Porque o que você colocou, eu não conheço esse produto, por favor. Não é o fato dela ser natural, Maison, a Ana Borges, não é o fato dela ser natural. É o fato dela ter, eu tô prestando atenção no que você falou, tá bom? É o fato dela ter um pH 8. Alterações frequentes de pH, tanto no couro cabeludo quanto na fibra capilar, traz um dano de estruturação da sua fibra capilar e também do couro cabeludo bastante importante. Então, a nossa luta, na verdade, tem que ser manter os pHs o mais baixo possível, mantendo ou o mais próximo possível do pH natural do nosso couro cabeludo. Então, assim, eu não sou a favor de usar pHs altos. Eu não uso pH alto, principalmente considerando que eu não trabalho com absolutamente nada de química. E posso te garantir que alterações frequentes de pH no cabelo da sua cliente vão sim desestruturar, deixá-lo poroso, deixá-lo mais esticado, entendeu? Então, assim, a gente tem que usar, trazer, qual é o nosso trabalho? Obrigada, Anete. Qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso desafio? Trazer, gente, saúde. Se a saúde, se o pH da minha pele é entre 4,5 e 5,5, é isso que eu tenho que querer, sabe? Eu tenho que desejar trazer aquilo que é mais natural possível, mais natural possível. Aí, claro, eu posso usar um pH mais baixinho? Posso usar um pH mais baixinho. Eu adoro usar pH baixo, porque eu fecho as cutículas, eu alinho o meu cabelo, tá bom? Exatamente, não há comprovação científica sobre o óleo de rícino. Então, mas olha o que você faz. Depois eu finalizo com o tratamento para normalizar o pH. E eu não concordo, desculpa. Entendo que você faça, mas eu discordo. Entendeu? Eu discordo muito de alterações de pH. Uma coisa é a gente sair de um pH de 5,5 e jogar para um 3. Isso eu faço na clínica. Eu tô ali com um shampoo de um pH entre 5 e 5,5 mais ou menos. Tô com um tratamento nessa faixa de pH. E aí vou e jogo um pH de 3 para fechar as cutículas e minha cliente sair maravilhosa. Isso eu faço. Por quê? Eu trabalhei dentro de uma faixa de normalidade. Eu fui do neutro pro ácido. Agora, eu vou subir, eu vou alcalinizar esse cabelo para poder tirar exatamente, pH 8 é quase de descoloração. Vai detonar o cabelo dessa cliente. Eu discordo. Eu não sei nada desse produto, eu tô falando único e exclusivamente da informação do pH, tá bom? Então, assim, e isso, gente, é o que a indústria cosmética nos quis convencer durante muito tempo. Ah, não, usa shampoo anti-resíduo. Acaba com o cabelo da cliente. Odeio shampoo anti-resíduo, sou completamente contra shampoo anti-resíduo. Entendeu? É mais uma perda que ganho, concordo. Eu acho que a gente consegue trabalhar com perfeição não, porque perfeito só Deus. A gente consegue trabalhar com equilíbrio dentro de uma faixa de pH que não saia
como é que se diz? Do centro de normalidade da nossa saúde. Tá bom? pH da água prejudica o cabelo, assim como eu acabei de falar, qualquer alteração de pH prejudica. Se você usar uma água, existem algumas regiões e tudo mais que podem usar uma água extremamente alcalina, e aí vai prejudicar, né? Então, se você puder usar, por exemplo, hoje lá no nosso grupo do Telegram, eu coloquei um filtro que você pode colocar tanto no shampoo, tanto no lavatório da sua casa, quanto para suas clientes usarem em casa. Se as suas clientes usarem em casa, ela usa um filtro que tira o cloro, por exemplo, da água, e o rapaz me disse que tem alguns estudos mostrando que pode, inclusive, diminuir o pH, deixar um pH um pouco mais ácido dessa água. Então, essa é a minha linha de raciocínio, tá bom? Vambora? Vambora, que eu prometi pro meu marido que ia ser 30 minutos, mulher. E a mulher sábia e dificular. No frigir dos ovos é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amanhã a gente volta, tá? Amanhã eu devo fazer a nossa live mais pertinho do almoço. Tá bom? Um beijo pra vocês. Boa noite, fiquem com Deus. Respondeu o quê? O que vocês estão me perguntando? É pergunta demais, gente. É pergunta demais. Vocês são maravilhosos. Eu não trabalho com química. Deixei de usar o antirresíduo para usar o neutro. Perfeito. Vamos? Vamos? Tá bom? Beijo. Tchau, gente. Amanhã eu tô aqui, tá bom? Provavelmente meio-dia. Perfeito? Beijo.